Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? Diz assim: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Somente esse versículo, somente até aqui, irmãos, para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração no dia de hoje, aquilo que Ele colocou em meu coração. Primeiro eu quero contextualizar um pouco. A igreja de Coríntios, irmãos, devido às vivências, às experiências culturais e sociais da época, era uma igreja promíscua, era uma igreja portuária, até mesmo passava muitos viajantes por lá, a qual eles chamavam, brincando entre um e outro, de maneira pejorativa, de corintiolosomai, que quer dizer ser como um coríntio, pensar como um coríntio. Por quê? Porque tinha muitas prostitutas, devido ao grande número de viajantes. Então a promiscuidade tomava conta da cidade e devido a esses fatores culturais, diversos tipos de influências por pensamentos diferentes, de culturas de outras regiões, era uma igreja que era difícil para Paulo ser pastor lá e ministrar, ser um pregador da palavra. E ele traz essa palavra, a qual eu li para vocês, logo depois da repreensão de um presbítero da própria igreja que se deitava com a sua madrasta. A palavra não fala que é um presbítero, mas os estudiosos acreditam que sim. Muitos irmãos acreditam que sim. Na verdade, não dá para falar como verdade, porque a palavra não, ela chama de irmão, e eles se chamavam de irmãos, eles não se tratavam pelos cargos. E ele fala sobre antes de falar sobre o casamento, o divórcio e o celibatário, ele fala um pouco sobre a imoralidade sexual e fala que nós fomos comprados por um alto preço. Também ele trata a questão dos assuntos judiciais e para resolver a questão entre as pessoas. Ele, em determinado momento, ele fala: sofra o dano por amor ao irmão, ou seja, abra mão dos seus direitos para que você possa mostrar amor ao irmão. E essa vem justamente esse versículo vem justamente a pessoas que resolveram, irmãos, passar pelo processo, entregar, sabe, a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Esse versículo é um versículo que mostra para nós a nossa liberdade em Deus. E eu quero fazer algumas aplicações. Bom, primeiro eu quero ler com vocês aqui, eu quero fazer uma distinção. Eu quero ler com vocês algo que eu anotei entre permissão, autoridade e liberdade. Porque a permissão, o que ela é? O sinônimo de permissão é abono, aceitação, acordo, tá até amém, irmãos, ou seja, assim seja, aprovação. Uma permissão é uma aprovação, irmão, que nós temos de alguém. É uma aprovação, por exemplo, para alguém entrar na minha casa, eu preciso permitir que ela entre, abrir a porta. É como se fosse uma abertura de porta. Autoridade, arbítrio, governo, superioridade e direito. Toda a nossa autoridade que nós temos sobre o mundo espiritual foi conquistada em Cristo. É um direito de arbitrar. É como se fosse um juiz de futebol, tomar decisões. E a liberdade? A liberdade é a autonomia, irmãos. Independência, ela significa independência, autogoverno e o livre-arbítrio. É o autocontrole que nós conquistamos em Cristo. E há uma diferença, eu vejo que há uma confusão nesse sentido, mas nós queremos entender que quando nós abrimos a porta, porque tudo me é permitido. Tudo me é permitido. Tudo me é permitido por quê, irmãos? Porque o Senhor conquistou. Foi assim que o Senhor fez em sua soberania. Em Gênesis 1, 27, ele criou o homem. A palavra fala que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E muitas pessoas perguntam: por que tem guerra, irmão? É por causa do livre-arbítrio. Por que tem tanto mal? É por causa do livre-arbítrio. Deus, em sua soberania, decidiu dar o livre-arbítrio para o irmão. Mas ele deveria interromper. Irmão, se ele interrompesse, ele não seria fiel à sua palavra. E precisamos entender isso. O que acontece é que muitas pessoas tentam controlar a soberania de Deus.
Na sua soberania, ele entregou o livre-arbítrio ao homem para que ele pudesse fazer aquilo que ele quisesse. Então tudo me é permitido por causa da soberania de Deus. Eu posso, irmãos, sabe, matar. Agora, isso é muito diferente de liberdade. E a liberdade está muito relacionada àquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículo 19. O bem que eu não quero fazer, esse eu faço. E o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Dentro de nós, meu irmão, dentro de cada um de nós, há guerra sem fim. Dentro de cada um de nós, há um vilão e um super-herói. Há um impostor e um super-herói. É a briga da carne com o espírito. Uma briga incessante e que nós só venceremos com a ajuda de Deus. E por isso Paulo começa a falar que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por que não convém, irmãos? Porque foi para a liberdade. Em Gálatas 5, versículo 1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Paulo adverte lá as pessoas, a igreja de Gálatas, que nós não devemos voltar ao jugo da lei anterior. Por quê? Porque nós fomos livres, nós fomos libertados por um alto, e é esse preço que ele está falando, que nós fomos comprados por um alto preço. Então nós devemos nos submeter a essa liberdade, a essa autonomia, a essa independência, a esse autogoverno, a esse livre-arbítrio, de justamente, uma pessoa só é livre, irmão, quando ela consegue falar não para algo que é bom, inclusive que é bom, que ali pode causar um certo prazer, mas quando ela consegue falar, não, eu não quero. Assim como José do Egito falou não para a mulher, ele estava sozinho para a mulher de Potifar. No temor do Senhor, na sabedoria, nós entendemos a liberdade que aquele homem tem. Há uma liberdade de correr do pecado. E precisamos seguir adiante sabendo que o pecado é o que nos aprisiona. Eu quero repetir isso. É o pecado que nos aprisiona. E por isso Paulo repete, ele fala assim: tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Em João 8,34, o Senhor Jesus fala que todo aquele que peca é escravo do pecado. Eu quero repetir. Todo aquele que peca é escravo do pecado. No nosso processo de autoconhecimento e de reconstrução com Deus, nós começamos a perceber, irmão, o quanto somos impotentes diante do pecado. Muitas coisas que nós queremos abandonar, não conseguimos. Não conseguimos mesmo. Se algum irmão está passando por essa dificuldade, eu quero primeiro falar para você: acalma o teu coração. É normal nós, insistirmos e tentarmos. Por quê? Porque essa não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo que Paulo relata justamente em Romanos, do capítulo 8, do versículo 6 ao 9. Não vou entrar em detalhes, mas é uma obra, sim, do Espírito. É uma obra que ele vai fazendo paulatinamente. Ele não nos liberta de uma vez. Sabe por quê, irmãos? Eu vou te falar. Bem simples. Por que Deus nos submete ao processo? Porque se ele tirar tudo de nós de impureza que tem de uma vez só, nós sucumbimos, nós não damos conta. Então algumas coisas vão ser nos permitidas e nós vamos paulatinamente largando elas. Mas é necessário que nós tenhamos sempre o desejo e a mentalidade constante de nos fazer a autoanálise e saber que aquilo nos escraviza, que aquilo não vai bem, que o salário do pecado ainda continua sendo a morte, que nós vamos continuar padecendo. Para quê? Para que nós possamos nos ver livres dessa prisão. Em João 8,32, antes dele falar isso, ele fala justamente para os discípulos. Ele está exortando os discípulos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E muitas pessoas falaram: mas eu sei o que é verdade, mas não conhece ela. O conhecimento fala de algo mais aprofundado, algo que vem do Espírito. É como Ezequiel 47, quando nós começamos a mergulhar no rio de Deus. As águas primeiro eles davam no tornozelo, depois elas davam nas canelas, depois nos joelhos e depois nos lombos, até que ele se entrega completamente ao rio de Deus. E nós percebemos, quando há essa imersão, o que eu chamo de batismo, o verdadeiro batismo, que é um batismo que nós vamos mergulhando ao pouco no conhecimento de Deus, ou seja, no conhecimento da verdade. Quando nós nos entregamos a Ele, os nossos movimentos são limitados. E os movimentos de Deus, é Deus que começa a dirigir os nossos passos. Pedro experimentou isso em João 21. O Senhor Jesus, logo depois de perguntar para ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes, remetendo
a negação de Pedro, que foi justamente 3 vezes, Pedro se entristeceu. E a palavra que Jesus dá a Pedro logo depois dele ter se entristecido, se eu não me engano, João 21, versículo 15, ele fala assim: Pedro, quando tu era mais novo, tu te cingias e fazia o que quisia. Agora, quando tu ficares mais velho, o que acontecerá? Ou tu virá e te cingirá, ou seja, ou tu virá e te vestirá e te guiará os teus caminhos. Está falando do Espírito Santo. Está falando justamente de que ele não faria mais o que ele queria. E por isso Paulo fala categoricamente: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que significa isso? Cristo em nós, a esperança da glória. O Pedro experimentou isso depois de um longo processo, irmãos. De um longo processo, para poder ser o pastor. E há 3 tipos de prisões que eu quero, na verdade 4 tipos de prisões que eu quero mencionar, que na verdade são muitos, irmãos. Todo pecado ele aprisiona. E eu vou aqui, depois de falar os 4 tipos de prisões, logicamente dar a solução daquilo que eu creio, que segundo a palavra, o que é que nós devemos fazer para que nós não venhamos a ser aprisionados, para que nós não venhamos, quando Paulo fala, mas não devo me tornar escravo de nada. Por quê? Porque ele joga justamente essa responsabilidade em nada. Ele fala: eu não devo me tornar escravo, eu não devo me tornar, eu não devo sucumbir às minhas vontades. Logicamente não é algo fácil. Mas a primeira prisão que eu creio que muitos passam é justamente a da aparência. Quero ler com vocês um versículo a qual o rei Saul se tornou preso. Ele ficou escravo da sua coroa, ou seja, daquilo que Deus deu para ele. Ficou escravo da promessa, irmãos. Deus deu para ele o reinado, mas ele gostou muito mais do que aquilo fornecia para o coração dele. E logo depois de Samuel ter decretado para ele o fim do seu reinado, depois de Samuel ter exercido um juízo muito grande para ele, falando que era melhor que ele obedecesse e não sacrificasse por causa da desobediência que ele fez diante aos amalequitas, que Deus queria que ele executasse ali, ele vira para Samuel muito bravo para ele, ele fala assim: Saul implorou novamente. Implorou, irmão. Implorar é no sentido de humilhação, mas nem toda humilhação alcança o coração de Deus, porque ele fala: sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Impôs condição para adorar a Deus. Não quis se expor na frente das pessoas, quis manter as aparências, toda a pompa de rei, sendo que ele já sabia que Deus tinha recusado o reinado dele. Irmão, e melhor do que qualquer reinado que Deus possa nos dar, melhor do que qualquer promessa, é a presença do Mestre. Irmão, sem a presença dela, nós não vamos conseguir manter. O jovem rico, me perdoa, irmãos, o filho pródigo, ele percebeu isso, porque ele pegou uma herança antecipada, e longe do pai a herança antecipada se desvaiu com o tempo. Tudo que é longe do pai se acaba com o tempo. E precisamos ter essa compreensão para nós não nos aprisionarmos naquilo que nós vemos. A segunda prisão, meu irmão, é justamente a do ego, sabe? A de superioridade. Nos aprisionamos, meus irmãos, aquilo que nós achamos que é os nossos conselhos, que quer justamente nos manter em uma posição que talvez Deus nem quer que nós estejamos. Irmão, e eu quero te falar algo: não esteja num lugar que Deus não queira que você esteja. Não esteja em uma posição que Deus não queira que você esteja. Queira somente aquilo que seja o propósito de Deus para a sua vida. Se relacione com as pessoas que Deus tem para a sua vida. Em João capítulo 10, no versículo 33, os fariseus falam assim: não te apedrejaremos nem por uma boa obra, mas por blasfêmias. Você um simples homem diz que é Deus? Bom, aqui precisamos entender por quê. Eles se sentiam superiores a Cristo. Fizeram de Jesus um homem comum. Fizeram dele um homem comum. Para quê? Para se sentirem superiores. Muitas vezes, irmão, nós tentamos humilhar as pessoas, tentamos apedrejar as pessoas. E entenda, se você está em condição de apedrejamento, faça como Jesus, irmão. Inseto não ataca a luz apagada. O inseto ele não ataca a luz apagada, não apedrejam a árvore que não dá fruto. E a árvore que deu mais fruto é Jesus, sem dúvida nenhuma.
Agora, fizeram dele um homem comum, por quê? Tentaram rebaixar, para quê? Para se sentir superiores. Toda vez que alguém nos humilha, irmão, não indica em nós o que realmente a pessoa está dizendo. Indica justamente que ela está querendo se sentir superior. Isso revela dentro do coração dela que simplesmente ela não foi curada das suas feridas emocionais, dos seus traumas, e que a sua autoestima está baixa e ela tenta se sentir superior. É uma prisão que causa pecado por causa de uma ferida emocional. A outra, a mediocridade, irmãos. Aí nós queremos ficar justamente medianos, também não queremos avançar e gera um conformismo, é oriunda de um conformismo muito grande. Em Marcos 6, versículo 3, as pessoas ali, os parentes de Jesus, junto com os pessoal da cidade de Nazaré, fala para Jesus: não é esse o filho do carpinteiro, irmão de Maria, filho de Maria, de Tiago, e as suas irmãs não ficam aqui entre nós? E a palavra fala que eles se sentiam muito ofendidos. A mediocridade traz em nós essa prisão, essa ofensa, irmão. A gente se sente ofendido, o irmão não pode exortar, não pode falar com sabedoria, não pode repreender, não pode dizer nada. Nós nos sentimos ofendidos com a palavra e ficamos presos. Por quê? Porque não queremos abandonar. É uma prisão, irmão. É uma prisão muito séria. Precisamos nos ver livres. Nós que decidimos, irmão, caminhar. Logicamente, tudo vai trazer dor. E a última, o escravo dos prazeres, que é justamente o que eu quero ler aqui com vocês, que está em Coríntios, que fez com que Paulo repreendesse a igreja daquela forma. No versículo 1 ele fala: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos, ou seja, aqueles que não acreditam em Deus, praticam. Fala assim, soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. E os escravos do prazer, meus irmãos, eles não cumprem um propósito de Deus, como por exemplo o casamento. Deus não vai dar uma Jezabel, irmão. Deus não vai dar uma Jezabel para um Isaac, ele vai dar uma Rebeca para Isaac. Quer ter um Isaac, meu irmão? Precisa ter uma Rebeca. Olha, Deus não vai dar uma Ruth, meu irmão, a Acabe. Ela vai dar uma Ruth, a Boaz, um redentor, um homem que se coloca na posição. Então nós precisamos compreender isso, sabe? E não deixar. Para vocês verem, irmão, o sexo, ele é a entrada aqui. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque existe na ciência já a possibilidade de uma criança nascer com 2 tipos de genomas, com 2 DNA, por causa da quantidade de sexo que uma mulher fez. O sexo, o ato sexual é o ato a qual o espírito tem acesso ao nosso mundo terreno, ao nosso plano terreno. Por isso Deus escolheu Maria, que era uma virgem, para que pudesse Jesus vir habitar na terra. Era o Espírito de Deus que viria habitar na terra, o Deus que se fez homem. Então é algo muito sério. Essa prática chama quimerismo, irmãos, que fala justamente de uma junção de DNA que ficou residente dentro da pessoa. Depois vocês procuram na internet que fala um pouco sobre isso. E qual que é a solução, irmãos? Irmãos, é nós sabermos quem somos. E exige disciplina, comprometimento e foco na promessa. A disciplina, irmãos, eu gosto de Levítico 6,12, que fala para nós justamente de nós acendermos o fogo do altar todo dia. Fala assim, o sacerdote deverá manter o fogo do altar sempre aceso. O fogo fala do Espírito Santo que nos aperfeiçoa. E como que nós mantemos esse fogo do altar? Eu quero ler com vocês justamente um versículo que está em Efésios, capítulo 5, no versículo 15. Fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E ele tem uma para cada um de nós, irmãos. Fala assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Encham-se do Espírito Santo. E ele fala como? Olha como ele fala. Falando entre si com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, todo Pai, de todo o coração ao Senhor. Palavra, irmão, e oração.
Palavra, salmos remete à palavra, sabe? Os hinos louvando ao Senhor no meio da dificuldade. Nós não provamos que somos cristãos, meus irmãos, quando está tudo bem nós entoamos um louvor. Nós provamos que somos verdadeiros perseverantes para Deus é quando o pau está caindo na folha e nós falamos: Senhor, eu acredito na sua promessa. Senhor, eu sei que o Senhor vai cumprir. Senhor, eu lembro daquela palavra que o Senhor deu aquele dia através do irmão Arce. É aquela palavra que eu creio, não o que eu estou vivendo e o que eu estou sentindo agora. Não quero sucumbir. Senhor, me fortaleça para que eu não venha pecar contra ti. Senhor, ajuda-me a esconder a palavra no meu coração para que eu não venha pecar, para que eu possa viver o propósito. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão com dificuldade. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm pensado em desistir do processo. Eu estou pregando aqui para pessoas que as lágrimas têm sido o seu alimento dia e noite. Mas saiba, meu irmão, sem testes não há fé. Eu quero repetir. Sem testes não há fé. É o fogo do altar que nos leva à pureza. E só quem conhece a tristeza almeja a felicidade. Só quem sente saudades deseja estar presente. Então apegue-se nessa palavra. Essa disciplina é que vai te levar, sabe, do fogo depurador à pureza de coração. Olha, o comprometimento está justamente em Efésios 5,15. É no dia do mal. É no dia mal, se colocar para cantar. E o foco na promessa, irmão Arce? Bom, você tem que saber o que Deus falou para você lá no começo. E saber que Ele falou só para você. Entender que a promessa ela é viva. E ela é um combustível de esperança capaz, sabendo que Deus é recompensador e mantém a nossa fé viva. Para quê? Porque irmão, como que eu sei que eu tenho uma promessa? Você não consegue desistir. E você quer muito isso. Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar. É algo que está em nosso coração e nós sabemos que é vivo, apesar de nós não desfrutarmos ainda em nossa realidade no hoje. Nós sabemos que temos que caminhar até um tempo futuro, até que alcance. E ela mantém essa esperança dentro do nosso coração. Vive o que é a esperança? A esperança é o cimento que solidifica a fé, capaz de nos impulsionar, passando assim por todo o vale da dor, capaz de suportar a dor da provação que vem. E aí nós não nos deixaremos nos tornar escravo de nada. Eu quero ler com vocês, irmãos, um versículo que está justamente em Atos, capítulo 2, no versículo 39. Fala assim, ó: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longes, para quantos o Senhor, o nosso Deus, o chamar. Agora, quantas pessoas que Deus tem falado com você a respeito da promessa e daquilo que Ele tem trabalhado? É só Deus que sabe, irmão. É só Deus que sabe. E você, o que você carrega dentro do seu coração. E entenda que às vezes até mesmo o alvo da promessa vai te deixar. Irmão, sabe por que deixa? Porque não sabe o que você carrega. José tentou deixar Maria em secreto. Tentou deixar, mesmo sendo justa, a palavra fala que não quis expor, ele tentou deixar ela. Ele queria deixar ela, por quê? Porque ele não sabia o que ela carregava, que era do Espírito que ela carregava. E o que manteve Maria em silêncio e perseverante? Sabia que Deus estava cooperando com tudo, e que tudo coopera com Deus, sabia que Deus agiria em seu favor, creu e não duvidou. Então, se ninguém mais crê, meu irmão, creia você na promessa. Se ninguém mais crê, minha irmã, creia você na promessa, creia para que você se mantenha, sabe, no processo de purificação e livre. E agora, muitas vezes nós pensamos que demora, mas eu quero ler um versículo justamente porque Pedro fala que é para nós, os nossos filhos, fala da nossa descendência e de todos que estão longe, que talvez andaram, como por exemplo o José, desgarrado, que não entendeu aquilo que nós carregamos. E em 2 de Pedro 3,9, eu quero terminar aqui, fala: na verdade o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Se Ele derramar o Espírito Santo, meu irmão, com pecado, irmão, é destruído. Não tem como, sabe? Não tem como. E todo o avivamento, e aqui ele está falando justamente de um avivamento gerado por Deus, e toda a promessa passa pelo crivo do avivamento, ela traz consigo vida, a plenitude de vida de Deus. E o que é isso? Irmãos, em singelas palavras,
Cristo em nós, a esperança da glória, para que a salvação seja transbordante a outros. Então, o que o Senhor faz é alinhar um cenário, preparar tudo, preparar um banquete. E entenda que Ele está em preparação. Para quê? Para que nós não venhamos a ser destruídos com a promessa, e sim vivificados. Eu gostaria de deixar aqui hoje, irmãos, com essa palavra com vocês, e que vocês possam crer naquilo que Deus falou, lembrando que o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.